Olá, terceiro ano, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bom, então hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo de estatística. Hoje aqui a gente vai começar a ver um pouco os termos, a parte mais de introdução de estatística, beleza? Bom, então onde que a gente tem essa estatística, como que a gente vê ela? Hoje a gente vê bastante, por exemplo, nas eleições municipais ou nas eleições do presidente, eles falam, o candidato A está com tantos por cento, o candidato B está com tantos por cento, e assim por diante. Eles trazem bastante gráficos de como está se comportando, por exemplo, a pandemia, bastante informações, baixou 13%, 14%, questão de parte de gráfica, de estatística. Então, traz bastante no nosso cotidiano, beleza? Bom, então a gente vai começar a ver uns conceitos básicos para a gente conseguir aprofundar um pouco nas próximas aulas. Bom, então o primeiro conceito ali é população, os dois primeiros, população e amostras, que eles estão bem relacionados. Bom, ali diz população, conjunto de elementos, números de pessoas de uma cidade. A amostra, parte representativa de uma população. O que ele quer dizer? Por exemplo, se a gente for fazer, usar o exemplo da eleição para presidente. No Brasil, segundo fonte do IBGE de 2014, são mais de 140 milhões de eleitores, certo? Por exemplo, passa na TV, fulano está com 30% na frente do ciclano. Eles entrevistaram todos os 140 milhões de votantes, vamos dizer assim. É algo meio impossível fazer. Ou seja, eles não usam o total, e sim uma amostra. Por exemplo, eles vão pegar ali 2.000, 5.000, 10.000 pessoas e vão fazer a pesquisa em cima dessas pessoas. Por isso que eles sempre trazem com margem de erro de 2 a 3 pontos percentuais. Ou seja, pode variar porque eles não pegaram a população inteira. Ou seja, a população inteira, nesse caso, seria os 140 milhões de pessoas, de votantes. Já a amostra seria a quantidade de pessoas que ela pegou para fazer aquela entrevista. Se for 2.000, 5.000, 10.000, eu sei que a gente pode, quanto para ser mais confiável, a gente tem que ter mais pessoas. Ou seja, por exemplo, uma pesquisa com 2.000 pessoas, a fonte talvez não é tão confiável assim. Com 100.000 pessoas, ela vai ser um pouco mais confiável. Claro que isso tem que pegar um pouco do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, tem que pegar do Norte, tem que pegar de todos os estados. Porque, querendo ou não, sempre um candidato, tanto faz a presidência, ele vai ter sua maior aceitação em um estado do que outro. Então, por isso que quando eles pegam, por exemplo, geralmente é 2, 3 mil pessoas, eles não pegam essas 2, 3 mil pessoas num estado só. E sim, mais diversificado, vamos dizer assim. Beleza? Claro que aqui eu trouxe isso, né? Mas a gente tem outros exemplos. Outra coisa que traz ali, então, é a variável. Ou seja, é o estudo o que a gente vai estudar na pesquisa. Se a gente vai estudar os candidatos da eleição, se a gente vai estudar a altura das pessoas, o sexo da pessoa, a escolaridade das pessoas. Então, tanto faz, isso vai ser a nossa variável, certo? Então, as variáveis vão poder ser quantitativas e qualitativas. Então, o nome já diz, quantitativas precisa de quantidade, ou seja, de números. E qualitativas precisa de qualidade. Tranquilo? Bom, então o que tem aqui? As quantitativas, elas podem ser representadas em discretas e contínuas. Quando a gente fala em discretas, a gente vai trazer o quê? Número de filhos, número de acesso a plataformas, que eu até trouxe uma ramificação aqui para a gente ver. Então, aqui quando fala quantitativa discreta, é algo que é finito, algo que a gente pode enumerar, certo? E quando a gente fala em quantitativas contínuas, geralmente vai trazer um espaço, um intervalo. A pessoa de 1,5 m a 1,60 m. Uma pessoa de 1,60 m a 1,70 m. Ou seja, vai trazer espaços de tempo
beleza? Ou o salário, ou o peso, tranquilo? Então, de novo, quantitativas vai sempre trazer números. Ou seja, discreta, que é um número que a gente pode numerar, ou seja, número de filhos, 1, 2, 3, que a gente consegue numerar, ou contínua, que vai ser com um intervalo de tempo entre uma e outra. Eu trouxe exemplos para mostrar para vocês, beleza? E as qualitativas vai ser em relação a qualidades daquela variável que a gente vai estar estudando. Essa qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal, ou seja, ordinal vem de ordem, ou seja, tem que ter uma ordem. Ah, por exemplo, ali eu trouxe escolaridade. Ah, então se eu botar lá ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ah, então, tem uma ordem. Traz números? Não traz números, então ela é qualitativa, mas ela tem uma ordem, certo? Quando leva uma ordem, ela vai ser qualitativa ordinal. E quando ela não tiver uma ordem, ela vai ser qualitativa nominal. Então, por exemplo, profissão, sexo, religião e assim por diante. Bom, então, aqui a gente traz sobre a frequência absoluta, que está aqui, e a frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade de vezes, é o valor exato que vai ter. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, nessa primeira tabela que a gente tem aqui. Então, aqui é a pesquisa sobre os gostos musical, pop, rock, kizomba, reggae, country, kuduro. Então, alguns estilos. Quando a gente fala em frequência absoluta, é quantas pessoas escolheram, por exemplo, pop? Foram 70 pessoas. Então, isso é a frequência absoluta, ou seja, é a quantidade de pessoas que escolheu aquele ritmo. Tranquilo? E quando fala em frequência relativa, é frequência relativa ao total. Ou seja, para a gente ter a frequência relativa, ela pode estar em fração, ela pode estar em decimal e ela pode estar em porcentagem. Então, por exemplo, aqui a frequência relativa está em decimal. Mas por que está 0,35? Porque eu peguei o 70 e dividi pelo total de pessoas que foram entrevistadas. 70 dividido por 200, 0,35. Aí, porcentagem, como tem 0,35, então são 35%. A rock, 50 dividido por 200 dá 0,25. Então, 25%. Então, ele pode trazer em frações também. Que nem aqui eu trouxe um exemplo de fração. Vamos lá, então. Próximo exemplo. Ele traz ali, quando eu falei daqui de cima, da parte de quantitativas contínuas, que eu falei de intervalos, um exemplo seria isso aqui, ó. O que aconteceu? Ele não fala quem tem 1,60, 1,70, 1,80. Ele quer saber quem tem de 1,69 a 1,74. De 1,74 a 1,79. Então, ele quer saber, ele tem um intervalo, ele tem a classe aqui, ó, classe ou intervalo de valores. Quando isso acontecer, vai ser quantitativa, fugiu a palavra aqui, quantitativa contínua. Beleza. Vamos lá. Que vocês podem ver que esse intervalo vai ser sempre o mesmo. Aqui em cima, de 1,69 para 1,74 é 5. De 1,74 para 1,79 é 5. Ou seja, tem que estar sempre no mesmo intervalo. Tranquilo? Então, ó, quantas pessoas tem de 1,69 a 1,74? Tem 6. Então, é 6 de 20, que é a fração 6/20. Se eu dividir 6 por 20, dá 0,30. Ou 0,3, tanto faz. É 30%, ou seja, aqui tem as 3 frequências relativas. E a frequência absoluta aqui. Mesma ideia, aqui é 3. 3 de 20, que dá 0,15, que dá 15%. Lembrando que o total é 100%. 20 pessoas que estão nessa pesquisa são 100% aqui. Beleza? Então, a ideia para essa semana... vou passar uns exercícios para calcular a frequência absoluta, a frequência relativa, para dizer se é quantitativa, se é para dizer se é qualitativa, se for quantitativa nominal, discreta ou contínua, se for qualitativa ordinal ou nominal. Então é isso que a gente vai fazer para essa semana, beleza? Qualquer dúvida me chame.